Primeira dezena. Os méritos inigualáveis do Rosário, como vistos em sua origem e nome. Primeira rosa. O Rosário constitui-se de duas coisas, oração mental e oração vocal. No Rosário, a oração mental não é senão a meditação nos principais mistérios da vida, morte e glória de Jesus Cristo e de sua Santíssima Mãe. A oração vocal consiste em se rezar 15 dezenas da Ave Maria, cada uma delas encabeçada por um Pai Nosso, enquanto meditamos e contemplamos as 15 principais virtudes praticadas por Jesus e Maria nos 15 mistérios do Rosário. Nas primeiras 5 dezenas temos de honrar os 5 mistérios gozosos e neles meditar. Nas 5 dezenas seguintes, os mistérios dolorosos, e no terceiro grupo de 5, os mistérios gloriosos. Assim, pois, o Rosário é uma combinação abençoada de orações mentais e vocais, por meio das quais honramos e aprendemos a imitar os mistérios e as virtudes da vida, morte, paixão e glória de Jesus e Maria. Segunda rosa. Uma vez que o Rosário é composto em substância da oração do Cristo e da saudação angélica, isto é, do Pai Nosso e da Ave Maria, foi ele, sem dúvida, a primeira oração e devoção principal dos fiéis, e tem sido usado ao longo dos séculos, desde o tempo dos apóstolos e discípulos até os dias de hoje. Foi apenas no ano de 1214, todavia, que a Igreja recebeu o Rosário em sua forma atual e de acordo com o método usado presentemente. Foi dádiva oferecida à Igreja por São Domingos, que por sua vez o recebera da Santíssima Virgem, como meio de converter os albigenses e outros pecadores. Hei de vos contar a história de como ele o recebeu, que se pode encontrar no famoso livro De Dignitate Psalteri, do beato Alain de la Roche. São Domingos, vendo que a gravidade dos pecados do povo vinha sendo um obstáculo à conversão dos albigenses, retirou-se para uma floresta próxima a Toulouse, onde se pôs a orar continuamente por 3 dias e 3 noites. Durante este tempo, nada mais fez senão chorar e fazer duras penitências a fim de aplacar a ira de Deus. Tanto valeu-se de tal disciplina que finalmente tombou como em estado de coma. Neste ponto, Nossa Senhora lhe apareceu acompanhada de 3 anjos e disse: Querido Domingos, sabes tu qual arma a Santíssima Trindade deseja que uses para reformar o mundo? Ó minha Senhora, respondeu São Domingos, sabeis muito melhor do que eu, porque depois de vosso Filho Jesus Cristo, foste sempre o principal instrumento de nossa salvação. Então Nossa Senhora replicou: Quero que saibas que neste tipo de batalha, a arma principal sempre foi o saltério angélico, que é a pedra fundamental do Novo Testamento. Portanto, se queres alcançar estas almas endurecidas e ganhá-las para Deus, prega o meu saltério. São Domingos pôs-se de pé, já confortado e ardendo de zelo pela conversão das almas naquele distrito. Foi direto para a catedral. Imediatamente, anjos invisíveis fizeram soar os sinos para juntar as pessoas, e São Domingos começou a pregar. Mal começou o sermão, rebentou uma tormenta espantosa, a terra tremeu, o sol se obscureceu e havia tantos trovões e relâmpagos que todas as pessoas temeram em extremo. E ainda maior lhes ficou o medo quando, olhando uma imagem de Nossa Senhora, exposta num local proeminente, viram-na levantar o seu braço para o céu 3 vezes e convocar a vingança de Deus sobre eles, caso não se convertessem, mudassem suas vidas e buscassem a proteção da Santa Mãe de Deus. O Senhor assim quis, por meio deste fenômeno sobrenatural, espalhar a nova devoção do Santo Rosário e torná-la conhecida por toda parte. Enfim, em resposta à oração de São Domingos, acabou-se a tempestade e ele continuou a pregar. Com tamanho fervor e eficácia, explicou o valor e a importância do Rosário, que quase todos em Toulouse o adotaram e largaram suas falsas crenças. Em pouquíssimo tempo viu-se uma melhora enorme na cidade e as pessoas começaram a viver vidas cristãs e abriram mão de seus antigos maus hábitos. Nota 1. Sobre os albigenses. Seita herética que surgiu no sul da França e norte da Itália entre os anos de 1100 e 1200.
também conhecidos como cátaros. Herdeiros do dualismo maniqueísta, seus adeptos consideravam que a matéria pertencia a Satanás e por isso pregavam uma vida de purificações extremas. Eram contrários ao matrimônio e abertos ao suicídio. Nota 2. A saudação angélica é a pedra fundamental do Novo Testamento, pois foi através dela que veio o sim de Nossa Senhora para a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, e daí vem a força do saltério angélico, isto é, o rosário. Terceira rosa. Há no feitio miraculoso com o qual se estabeleceu a devoção ao Santo Rosário algo análogo ao modo como Deus entregou sua lei ao mundo no Monte Sinai, e dá prova evidente de seu valor e importância. Inspirado pelo Espírito Santo, instruído pela Santíssima Virgem e por sua própria experiência, São Domingos pregou o rosário pelo resto de sua vida. Pregou-o tanto pelo seu exemplo quanto pelos seus sermões, em cidades e mercados abertos, a pessoas de classes altas e baixas perante estudiosos e ignorantes, católicos e hereges. O rosário, que ele rezava todos os dias, era a sua preparação para todos os sermões e para os encontros que travava com Nossa Senhora imediatamente após cada pregação. Um dia, tinha de pregar em Notre-Dame, em Paris, e calhou de ser a festa de São João Evangelista. São Domingos estava numa capelinha perante o altar, preparando em oração sua homilia por meio do rosário, como era o seu costume, quando Nossa Senhora lhe apareceu e disse: Domingos, embora o que planejas dizer seja muito bom, venho entregar-te um sermão muito melhor. São Domingos tomou nas mãos o livro que Nossa Senhora lhe estendeu, leu o sermão com cuidado e, depois de tê-lo compreendido e nele meditado, agradeceu-lhe. Chegada a hora, subiu ao púlpito e, ainda que fosse um dia de festa, sua única menção a São João foi dizer que o apóstolo fora julgado digno de ser o guardião da Rainha dos Céus. A congregação era composta de teólogos e outras figuras eminentes, acostumados a discursos incomuns e rebuscados. São Domingos, porém, fez saber a todos que não tinha a intenção de lhes proferir um discurso cheio de saber, sábio aos olhos do mundo, mas que lhe falaria na simplicidade do Espírito Santo e com a sua força. Assim, pois, começou a pregar o rosário e explicar a Ave Maria palavra por palavra, como haveria de fazer a um grupo de crianças, e se valeu das ilustrações simples que estavam no livro que recebera de Nossa Senhora. Cartagena, o grande erudito, citando o beato Alain de la Roche em seu De Dignitate Psalteri, descreve como isto se deu. O beato Alain escreveu que certo dia o padre Domingos lhe disse numa visão: Filho meu, é sempre bom pregar, mas há sempre o perigo de andarmos mais em busca de elogios e menos da salvação das almas. Escuta com cuidado o que me aconteceu em Paris, para que estejas em guarda contra erros semelhantes. Prestes a pregar na grande igreja dedicada à Santíssima Virgem, estava eu particularmente ansioso para lhes entregar um sermão de muita finura, não por orgulho, mas por causa da elevada estatura intelectual da congregação. Uma hora antes de eu começar a pregação, estava a rezar como me cabe o meu rosário e como sempre fazia antes de um sermão, quando caí num êxtase. Vi a minha amada amiga, a Mãe de Deus, aproximar-se de mim com um livro nas mãos. Domingos, disse ela, por melhor que possa ser teu sermão, preparado para hoje, trouxe para ti um que é muito melhor. É claro que fiquei felicíssimo. Tomei-lhe o livro nas mãos e li todas as suas palavras. Assim como Nossa Senhora me havia dito, lá encontrei exatamente as coisas certas para dizer no meu sermão. Então lhe agradeci com todo o meu coração. Quando estava para começar, notei que a Universidade de Paris havia comparecido em peso, bem como muitíssimos nobres. Todos haviam visto e ouvido as grandes coisas que o bom Senhor estivera fazendo através de mim. Fui até o púlpito. Era a festividade de São João, o Evangelista, mas tudo o que disse sobre ele é que o apóstolo fora julgado digno de ser o guardião da Rainha do Céu. Depois falei à congregação: Meus senhores e doutores ilustres da universidade, estáis acostumados a ouvir sermões eruditos que bem cabem a vossos gostos refinados. Ora, não quero vos falar na linguagem acadêmica da sabedoria humana, mas, pelo contrário, desejo vos mostrar o Espírito de Deus e a sua grandeza. E aqui acaba a citação do beato Alain, após a qual Cartagena continua para dizer em suas próprias palavras:
Depois, São Domingos lhes explicou a saudação angélica, valendo-se de comparações simples e de exemplos da vida cotidiana. O Beato Alain, de acordo com Cartagena, menciona várias outras ocasiões quando Nosso Senhor e Nossa Senhora apareceram a São Domingos, para instá-lo e inspirá-lo a pregar o rosário cada vez mais, a fim de erradicar o pecado e converter pecadores e hereges. Em outra passagem, diz Cartagena, segundo o Beato Alain, Nossa Senhora lhe revelara que, após ela ter aparecido a São Domingos, seu filho também lhe apareceu, dizendo: Domingos, eu me regozijo por não estares te fiando em tua própria sabedoria, e em vez de buscar o louvor vazio dos homens, estares trabalhando com grande humildade para a salvação das almas. Há muitos padres, porém, que desejam pregar de maneira estrondosa, precipitadamente, contra os piores tipos de pecado, sem perceber que antes de se dar um remédio amargo a um doente, este precisa ser preparado no correto estado de espírito para realmente se beneficiar do medicamento. Eis aí porque, antes de fazerem qualquer outra coisa, os padres deveriam tentar acender nos corações um amor pela oração e, sobretudo, um amor pelo meu saltério angélico. Se tão só todos começassem a rezá-lo e nele perseverassem, Deus, em sua misericórdia, dificilmente poderia recusar-lhe sua graça. Assim, pois, quero que pregues meu rosário. Em outro lugar ainda, diz o Beato Alain, o livro dos Milagres do Santo Rosário, escrito em italiano. Antes de pregar, todos os padres rezam, junto com os fiéis, uma Ave Maria, para pedir pela graça de Deus. Fazem-no por causa de uma revelação que São Domingos teve de Nossa Senhora. Meu filho, disse ela um dia, não te surpreendas se teus sermões não dão os resultados que esperavas. Estás tentando cultivar um pedaço de solo que desde muito não se vê qualquer chuva. Ora, quando Deus planejou renovar a face da terra, a primeira coisa que fez foi descer a chuva do céu. E esta foi a saudação angélica. Foi desta forma que Deus reformou o mundo. Portanto, quando fizeres um sermão, insiste para rezarem o meu rosário, e dessa forma tuas palavras hão de dar muitos frutos às almas. São Domingos não perdeu tempo em lhe obedecer à ordem, e daí em diante exerceu grande influência por meio de seus sermões. Citei de muito bom grado, palavra por palavra, esses autores famosos em prol dos pregadores e eruditos que pudessem ter dúvidas quanto ao poder maravilhoso do rosário. Enquanto os padres seguiram o exemplo de São Domingos e pregaram a devoção ao Santo Rosário, a piedade e o fervor prosperaram por todo o mundo cristão e nas ordens religiosas que eram devotas do Rosário. Mas desde que as pessoas passaram a negligenciar estes presentes do céu, tem-se alastrado toda sorte de pecados e desordens. Quarta rosa. Todas as coisas, até as mais santas, estão sujeitas a mudanças, especialmente quando à mercê do livre-arbítrio do homem. Não é de espantar, portanto, que a confraria do Santo Rosário só tenha mantido o seu fervor inicial durante um século, depois de instituída por São Domingos. Depois foi como algo que se enterra e do qual todas as pessoas se esquecem. Não resta dúvida, também, que os estratagemas perversos e a inveja do diabo tenham sido os grandes responsáveis pela negligência das pessoas para com o rosário, e, portanto, responsáveis também por bloquear o influxo de graça divina que ele espalhara sobre o mundo. Assim, pois, em 1349, Deus puniu toda a Europa com a praga mais terrível conhecida até então. Começando no leste, espalhou-se por toda a Itália, Alemanha, França, Polônia e Hungria, levando desolação aonde quer que fosse, pois de cada 100 homens dificilmente apenas um saía vivo para contar a história. Cidades enormes, vilarejos e mosteiros ficaram quase desertos durante os 3 anos que durou a epidemia. A este flagelo de Deus seguiram-se rapidamente outros 2, a heresia dos flagelantes e um cisma trágico em 1376. Mais tarde, já acabadas essas tribulações, graças à misericórdia de Deus, Nossa Senhora instruiu o Beato Alain a reviver a antiga confraria do Santo Rosário. O Beato Alain era um dos padres dominicanos no mosteiro de Dinan, na Bretanha.
Era um teólogo eminente e famoso pregador. Nossa Senhora o escolheu porque, como a confraria fora originalmente iniciada naquela província, era apropriado que coubesse a um dominicano da mesma província a honra de restabelecê-la. O Beato Alain iniciou esta grandiosa obra em 1460, após uma advertência especial de Nosso Senhor. Eis como recebeu esta mensagem urgente, como ele mesmo nos relata. Um dia, quando estava a celebrar a missa, Nosso Senhor, que desejava estimulá-lo a pregar o Santo Rosário, falou-lhe na hóstia sagrada. Como podes crucificar-me novamente? Disse Jesus. Como assim, Senhor? Perguntou Alain horrorizado. Já me crucificastes uma vez pelos teus pecados, respondeu Jesus, e eu de bom grado antes me deixaria crucificar outra vez do que ter o meu Pai ofendido pelos pecados que costumavas cometer. Estás a crucificar-me de novo porque tens todo o saber e a compreensão de que precisas para pregar o rosário de minha mãe, e contudo não o fazes. Se apenas o fizesses, poderias ensinar a muitas almas o caminho correto e desviá-las do pecado, mas não o fazes, e portanto és culpado dos pecados que cometem. Esta censura terrível fez com que o Beato Alain se resolvesse solenemente a pregar o rosário sem parar. Nossa Senhora também lhe disse um dia, a fim de inspirá-lo a pregar o rosário mais e mais. Foste um grande pecador em tua juventude, mas eu obtive junto ao meu filho a graça da tua conversão. Se fora tal coisa possível, eu de bom grado teria padecido toda a sorte de sofrimentos para salvar a ti, pois que pecadores convertidos me são uma glória. E eu te-lo-ia feito também para tornar-te digno de pregar meu rosário aos quatro cantos da terra. São Domingos também apareceu ao Beato Alain e lhe contou os grandiosos resultados do seu ministério. Ele havia pregado o rosário incessantemente, seus sermões haviam dado muitos frutos e muitíssimas almas se haviam convertido durante suas missões. Disse ele ao Beato Alain: Vês quantos resultados maravilhosos eu tive ao pregar o rosário. Tu e todos quantos amam Nossa Senhora devem fazer o mesmo, a fim de que, por meio desta santa prática do rosário, possais atrair todas as pessoas à ciência real das virtudes. Aí está, portanto, em suma, a história de como São Domingos estabeleceu o Santo Rosário e como o Beato Alain de la Roche o restaurou. Nota 1. Sobre a peste mais temível conhecida até então. A peste negra, pandemia responsável pela morte estimada de 75 a 200 milhões de pessoas, cerca de um terço da população de toda a Europa, cujo auge ocorreu entre 1347 e 1351. Nota 2. Sobre os flagelantes. Seita que tinha por disciplina e prática devocional a flagelação pública e tanto mais vigorosa e cruel quanto maior fosse a crise. Daí que tenha se alastrado, como diz o autor, sobretudo logo após a peste negra. Nota 3. Sobre o grande cisma trágico em 1376. O grande cisma do Ocidente, ou cisma papal, crise que foi resultar em 2 papas simultâneos, ou antes em um papa legítimo em Roma, Urbano VI, e em um antipapa em Avignon. Mais tarde haveria de surgir ainda um 3º papa, ou segundo antipapa. O cisma só foi acabar no Concílio de Constância em 1417, quando se estabeleceu definitivamente o papado em Roma. Quinta Rosa. Estritamente falando, pode haver apenas uma espécie de confraria do Rosário, isto é, a confraria na qual os membros concordem em rezar o rosário inteiro de 150 Ave-Marias todos os dias. Todavia, levando-se em conta o fervor dos que o rezam, pode-se distinguir 3 tipos: o rosário comum ou ordinário, que implica rezá-lo completo uma vez por semana, o rosário perpétuo, que exige rezar apenas uma vez por ano, e o rosário diário, que obriga a rezar todos os dias, isto é, as 15 dezenas constituídas de 150 Ave-Marias. Nada aí se faz sob pena de pecado em caso de falta. Não é pecado nem mesmo venial falhar neste dever, pois que tal empresa é algo inteiramente voluntário e desobrigado. Desnecessário dizer,
As pessoas não devem se juntar à confraria a menos que pretendam cumprir sua obrigação e rezar o rosário com tanta frequência quanto lhe for exigida, sem, todavia, negligenciar os deveres de sua vocação. Assim, sempre que o rosário entrar em choque com algum dever vocacional, por santa que seja a devoção, deve-se dar preferência ao dever a ser realizado. Similarmente, pessoas doentes não estão obrigadas a rezar o rosário completo, ou mesmo alguma parte sua, se este esforço cansá-las ou lhes piorar o estado de saúde. Se, à força de algum dever exigido pela obediência, ou por ter genuinamente esquecido, ou ainda por causa de alguma necessidade urgente, não tenhais sido capaz de rezá-lo, não tereis cometido com isto nem mesmo um pecado venial. Recebereis, portanto, de qualquer modo, os benefícios da confraria, tomando parte nas graças e nos méritos de vossos irmãos e irmãs no rosário, que o estão rezando ao redor do mundo. Meu caro cristão, ainda que falheis em rezar vosso rosário por puro e simples descuido ou preguiça, contanto que não tenhais pela devoção qualquer desprezo formal, não estareis pecando em termos absolutos, mas perdereis vossa participação nas orações, nas boas obras e nos méritos da confraria. Ademais, porque não fostes fiel nas coisas pequenas, e aliás desobrigadas, quase sem sabê-lo podereis cair no hábito de negligenciar as coisas grandes, tais como os deveres cujo não cumprimento está sob pena de pecado, pois aquele que desprezar as coisas pequenas há de cair pouco a pouco. Sexta Rosa. Desde a época em que São Domingos estabeleceu a devoção ao Santo Rosário, até o tempo em que o beato Alain de la Roche o restabeleceu, em 1460, sempre o temos chamado de o Saltério de Jesus e Maria. Isto se dá por ele ter tantas ave-marias quanto há salmos no livro dos Salmos de Davi. Uma vez que a gente simples e não instruída é incapaz de ler os Salmos de Davi, o rosário é tido na conta de coisa tão frutífera para eles quanto é o saltério de Davi para outros. Pode-se dizer, porém, que o rosário é ainda mais valioso do que este último, e isto por 3 razões. Primeiro, porque o saltério angélico dá à luz um fruto mais nobre, o Verbo encarnado, enquanto o saltério de Davi apenas profetiza a sua vinda. Segundo, assim como a coisa real é mais importante do que a sua prefiguração, e o corpo excede a sua sombra, assim também o saltério de Nossa Senhora é maior do que o saltério de Davi, que não fez mais do que prefigurá-lo. Terceiro, o saltério de Nossa Senhora, ou o rosário, composto de Pai Nossos e Ave-Marias, foi obra imediata da Santíssima Trindade e não de mãos humanas. Eis o que diz sobre o assunto o erudito Cartagena. O escritor acadêmico de Aix-la-Chapelle afirma em seu livro A Coroa de Rosas, dedicado ao imperador Maximiliano: não se pode sustentar que a saudação de Maria seja uma inovação recente. Ela se espalhou quase junto com a Igreja mesma, pois nos seus primórdios os membros mais instruídos entre os fiéis celebravam os louvores de Deus nos 150 salmos de Davi. A gente comum, que encontrava maiores dificuldades no ofício divino, acabou por conceber uma sua emulação santa. Pensaram eles, e acertadamente, que os louvores celestes do rosário continham todos os segredos divinos dos salmos, pois se os salmos falam de quem está por vir, o rosário o proclama já vindo. Eis aí como começaram a chamar a esta oração de 150 saudações o saltério de Maria, e a anteceder cada dezena com um Pai Nosso, tal como era feito por aqueles que recitavam os salmos. O saltério ou rosário de Nossa Senhora divide-se em 3 terços de 5 dezenas cada, pelas seguintes razões. Primeiro, para honrar as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Segundo, para honrar a vida, a morte e a glória de Jesus Cristo. Terceiro, para imitar a Igreja triunfante, ajudar os membros da Igreja militante e trazer alívio à Igreja padecente. Quarto, para emular os 3 grupos nos quais se dividem os salmos, o primeiro sendo a via purgativa, o segundo a via iluminativa e o terceiro a via unitiva. Quinto, para nos dar graças em abundância durante a vida, paz na morte e glória na eternidade. Sétima Rosa. Desde que o beato Alain de la Roche restabeleceu esta devoção,
A voz do povo deu-lhe o nome de Rosário, que significa coroa de rosas. Isto para se dizer que todas as vezes que as pessoas rezam o rosário devotamente, colocam-se nas frontes de Jesus e Maria 153 rosas brancas e 16 rosas vermelhas. Flores celestes que são, tais rosas jamais se desvanecerão ou perderão sua beleza. Nossa Senhora aprovou e confirmou este nome Rosário. Ela já revelou a várias pessoas que uma Ave Maria é como uma rosa belíssima que lhe é dada e que cada rosário completo lhe perfaz uma coroa de rosas. O irmão jesuíta Afonso Rodrigues costumava rezar o seu rosário com tanto fervor que muitas vezes via uma rosa vermelha sair-lhe da boca a cada Pai Nosso e uma rosa branca a cada Ave Maria, ambas iguais em beleza e diferindo apenas em cor. As crônicas de São Francisco nos fazem saber de um jovem frade que tinha o hábito louvável de rezar essa coroa de Nossa Senhora todos os dias antes do jantar. Um dia, por alguma razão qualquer, ele não conseguiu rezá-la. O sino do refeitório já fora soando quando ele pediu ao superior que lhe fosse permitido rezá-la antes de se dirigir à mesa. Conseguiu ele a permissão e se retirou para sua cela a fim de orar. Decorrido muito tempo, o superior enviou outro frade para buscá-lo, e este o foi encontrar no seu quarto, banhado por uma luz celeste, na presença de Nossa Senhora e 2 anjos. Rosas maravilhosas saíam-lhe da boca, sem parar, a cada Ave Maria, e os anjos as coletavam uma a uma e iam depositando na cabeça de Nossa Senhora, enquanto ela, sorridente, as aceitava. Finalmente, 2 outros frades que haviam sido enviados para descobrir o que acontecera aos 2 primeiros, viram a mesma cena, e Nossa Senhora não foi embora até que o rosário inteiro houvesse sido rezado. Assim, pois, o rosário completo é uma grande coroa de rosas, e cada terço seu de 5 dezenas é uma pequena grinalda de flores ou coroa de rosas celestes que colocamos nas frontes de Jesus e Maria. A rosa é a rainha das flores. O rosário é a rosa das devoções e de todas que existem, a mais importante. 8ª rosa. Beira o impossível colocar em palavras o quanto Nossa Senhora estima o rosário e como ela o prefere a todas as outras devoções. Muito menos sou eu capaz de expressar quão maravilhosamente ela recompensa os que trabalham para tornar conhecida esta devoção, para estabelecê-la e espalhá-la. Nem, por outro lado, com que tamanha rigidez ela pune os que trabalham contra ela. Durante a sua vida, São Domingos nada mais tinha no coração senão louvar Nossa Senhora, pregar-lhe a grandeza e inspirar todos a honrá-la por meio da recitação do seu rosário. Como recompensa, recebeu dela incontáveis graças. Esta poderosa rainha do céu coroou seus trabalhos com muitos milagres e prodígios. Deus sempre dava o que ele pedia por meio de Nossa Senhora. A maior de todas as mercês foi ela o ter ajudado a esmagar a heresia albigense e tê-lo tornado o fundador e patriarca de uma grande ordem religiosa. E quanto ao beato Alain de la Roche, que restabeleceu a devoção ao rosário, recebeu ele muitos privilégios de Nossa Senhora. A Virgem graciosamente lhe apareceu diversas vezes para ensinar-lhe como conquistar a sua salvação, como se tornar um bom padre e religioso perfeito e como se modelar a si mesmo conforme Nosso Senhor. Ele costumava ser horrivelmente tentado e perseguido por demônios, ao que uma tristeza profunda se lhe abatia sobre o espírito, a ponto de levá-lo por vezes às raias do desespero. Mas Nossa Senhora o confortava sempre com sua presença, que dispersava as nuvens negras de sua alma. Ela o ensinou a rezar o rosário, explicando-lhe o valor e os frutos a serem ganhos por ele, e deu-lhe um grande e glorioso privilégio, a honra de ser chamado de seu novo esposo. Como símbolo de seu amor casto por ela, a Virgem lhe colocou um anel no dedo e no pescoço um colar feito de seu próprio cabelo, além de um rosário. O padre Tritêmio, o erudito Cartagena e Martinho de Navarra, bem como outros, falaram do rosário em termos da mais alta estima. O beato Alain morreu em Zwolle, em Flandres, no dia 8 de setembro de 1475, após ter levado mais de 100.000 pessoas à confraria.
O bem-aventurado João de São Tomás era famoso por seus sermões sobre o Santo Rosário, e o diabo, invejando-lhe o sucesso, torturou-o tanto a ponto de fazê-lo cair enfermo. E isto por tanto tempo que os médicos chegaram a dá-lo já por desenganado. Uma noite, quando ele realmente pensou estar morrendo, o diabo apareceu-lhe na forma mais terrível que se pode imaginar. Havia uma imagem de Nossa Senhora perto de sua cama. O beato olhou para ela e, com todo o seu coração, toda a sua alma e todas as suas forças, clamou: Ajuda-me, salva-me, minha querida mãe. Mal as palavras lhe haviam saído da boca, eis que a imagem se fez viva e Nossa Senhora estendeu sua mão, pegou-lhe pelo braço e disse: Não tema, Tomás. Meu filho, cá estou eu e hei de te salvar. Levanta-te agora e vai pregar o meu rosário como costumavas fazer. Prometo proteger-te dos teus inimigos. O diabo fugiu e o bem-aventurado Tomás pôs-se de pé, já com perfeita saúde. Depois, agradeceu banhado em lágrimas de alegria a Nossa Senhora. Voltou ao seu apostolado do rosário e seus sermões foram maravilhosamente bem-sucedidos. Nossa Senhora não apenas abençoa os que pregam o seu rosário, mas também recompensa todos que, por seu exemplo, fazem com que as demais pessoas o rezem. Afonso IX, rei de Leão e Galiza, muito queria que todos os seus súditos honrassem a Virgem Maria rezando o rosário. Assim, pois, costumava usar um rosário enorme pendurado no seu cinto, conquanto ele próprio nunca o rezasse. Não obstante, este gesto encorajou os seus cortesãos a rezá-lo devotamente. Um dia o rei caiu muito doente e, dado já como morto, foi transportado em espírito ao trono de juiz de Nosso Senhor. Muitos demônios estavam a acusá-lo de todos os pecados que havia cometido, e Nosso Senhor estava prestes a condená-lo quando Nossa Senhora se pôs à frente para falar em seu favor. Pediu ela uma balança com 2 pratos, e num deles fez com que colocassem os seus pecados, enquanto no outro colocou o enorme rosário que ele sempre usara, junto com todos os outros rosários que haviam sido rezados por causa do seu exemplo. Viu que os rosários pesavam mais do que seus pecados. Olhando-o com grande ternura, Nossa Senhora disse: Como recompensa pelo pequeno serviço que por mim fizeste ao usar meu rosário, obtive para ti uma grande graça de meu filho. Tua vida será poupada por mais alguns anos. Cuida de gastá-la sabiamente e faz penitências. Quando o rei voltou a si, exclamou: Ó bem-aventurado rosário da Santíssima Virgem Maria, pelo qual fui salvo da condenação eterna. Após ter recuperado a saúde, passou o resto de sua vida espalhando a devoção do rosário e o rezava fielmente todos os dias. As pessoas que amam a Santíssima Virgem devem seguir o exemplo do rei Afonso e dos santos que mencionei, a fim de que possam elas também ganhar outras almas para a confraria do Santo Rosário. Receberão cá na terra grandes graças e finalmente a vida eterna. Aqueles que me tomam conhecida terão a vida eterna. Nota 1. João Tritêmio, 1462 a 1516. Monge beneditino alemão, erudito e prolífico, autor do período humanista. Nota 2. Martim de Aspicueta Jaureguizar, 1492 a 1586. Conhecido como Dr. Navarros, foi um dos maiores teólogos de seu tempo. Escreveu um famoso manual de confessores. Nota 3. João de São Tomás, 1589 a 1644, foi um dominicano, filósofo e teólogo, célebre membro da escolástica portuguesa. Nota 4. Afonso IX, 1188 a 1230, último soberano dos reinos independentes de Leão e Galiza e fundador da Universidade de Salamanca. Piedoso monarca, lutou contra os mouros e morreu em meio a uma peregrinação para Santiago de Compostela. Nona Rosa. É coisa muitíssimo perversa e injusta ser um obstáculo ao progresso da confraria do Santo Rosário. Deus puniu severamente muitos que foram ignorantes a ponto de fazer pouco caso da confraria e tentar destruí-la. Ainda que Deus tenha posto seu selo de aprovação no rosário, por meio de muitos milagres, e ainda que tenha sido ele aprovado pela Igreja em incontáveis bulas papais, há muitas pessoas hoje em dia que se põem contra o Santo Rosário.
São os livres pensadores e escarnecedores da religião que ou condenam o rosário ou tentam dissuadir os outros de rezá-lo. É fácil ver que suas línguas estão contaminadas com o veneno do inferno e que são inspirados pelo diabo, pois ninguém pode condenar a devoção ao Santo Rosário sem condenar tudo quanto é mais santo na fé católica, tal como o Pai Nosso, a Ave Maria e os mistérios da vida, morte e glória de Jesus Cristo e de sua Santa Mãe. Os tais livres pensadores que não suportam ver pessoas rezando o rosário frequentemente caem num estado mental herético sem percebê-lo e passam a odiar o rosário e seus mistérios. Repugnar as confrarias é afastar-se de Deus e da verdadeira piedade, pois nosso Senhor mesmo nos disse estar entre aqueles que se ajuntam em seu nome. Nenhum bom católico haveria de negligenciar as muitas indulgências grandiosas que a Igreja concedeu às confrarias. Finalmente, dissuadir outros de se juntar à confraria do Rosário é ser um inimigo das almas, pois o Rosário é um meio de se evitar o pecado e levar uma boa vida. São Boaventura diz em seu Saltério que qualquer um que negligencie Nossa Senhora haverá de morrer em seus pecados. Qual não será, portanto, a punição reservada aos que afastarem pessoas da sua devoção? 10ª Rosa. Enquanto São Domingos pregava o rosário em Carcassonne, um herege fez troça de seus milagres e dos 15 mistérios do rosário, e isto impediu outros hereges de serem convertidos. Como punição, Deus permitiu que 15.000 demônios lhe entrassem no corpo. Os seus pais o levaram até o Padre Domingos para que o santo pudesse libertá-lo dos maus espíritos. São Domingos começou a orar e implorou a todos os que lá estavam que rezassem com ele o rosário em voz alta, e a cada Ave Maria, Nossa Senhora arrancava do homem 100 demônios, e estes saíam sob a forma de tições incandescentes. Após ser liberto, o homem abjurou seus antigos erros, converteu-se e juntou-se à confraria do Rosário. Vários de seus associados fizeram o mesmo, tão comovidos que ficaram com sua punição e com o poder do Rosário. Cartagena, o erudito franciscano, bem como vários outros autores, diz que um evento extraordinário se deu em 1482. O venerável padre James Sprenger e os religiosos de sua ordem estavam a trabalhar zelosamente para restabelecer a devoção ao Rosário e sua confraria na cidade de Colônia. Infelizmente, 2 padres, famosos por sua habilidade como pregadores, sentiram inveja da grande influência que aqueles vinham exercendo por meio da pregação do Rosário. Estes 2 padres se puseram a falar contra a devoção sempre que podiam e, como eram eloquentes e gozavam de grande reputação, convenceram muitas pessoas a não se juntar à confraria. Um deles, o melhor no que tocava a atingir este fim perverso, escreveu um sermão especial contra o Rosário e planejou dizê-lo no domingo seguinte. Quando, porém, chegou a hora de pregar o sermão, ele não apareceu e, após um certo tempo de espera, alguém foi buscá-lo. Encontraram-no morto, e estava claro, morrera sem ninguém para ajudá-lo. Depois de se persuadir que sua morte fora suscitada por causas naturais, o outro padre decidiu levar a cabo o plano do seu amigo e pregar um sermão parecido no dia seguinte, esperando com isto dar fim à confraria do Rosário. Contudo, chegado o dia e a hora de pregar o sermão, Deus o puniu e lhe fez sobrevir uma paralisia que o privou do uso dos membros e do seu poder de fala. Finalmente, este admitiu tanto a sua falta quanto a de seu amigo e em seu coração silenciosamente clamou que Nossa Senhora o ajudasse. Prometeu-lhe que se ela apenas o curasse, ele havia de pregar o rosário com tanto zelo quanto outrora o havia combatido. Por este fim, implorou a ela que lhe restaurasse a saúde e a fala, o que ela fez. Vendo-se instantaneamente curado, pôs-se de pé qual outro Saulo, um perseguidor transformado em defensor do Santo Rosário. Reconheceu publicamente o seu erro e daí para sempre pregou as maravilhas do Rosário com grande zelo e eloquência. Tenho certeza que os livres pensadores, bem como a gente demasiadamente crítica de hoje em dia, hão de pôr em xeque as histórias deste livro, como o põe em xeque a quase todas as coisas.
Mas tudo o que fiz foi copiá-las de excelentes autores contemporâneos e em parte de um livro escrito há pouco tempo, A Roseira Mística, do padre Antônio Tomás, da Ordem dos Pregadores. Todos sabem que há 3 tipos diferentes de fé, pelas quais cremos em diferentes tipos de histórias. As histórias das Sagradas Escrituras devemos à fé divina. As histórias profanas, que não estejam contra o senso comum e sejam escritas por autores confiáveis, pagamos o tributo da fé humana. As histórias de assuntos santos, desde que contadas por bons autores e que em nada contrariem a razão, a fé e a moral, ainda que possam por vezes lidar com acontecimentos extraordinários, pagamos o tributo de uma fé piedosa. É bem verdade que não devemos ser nem muito crédulos, nem muito críticos, mantendo um feliz meio termo em todas as coisas, para que consigamos descobrir exatamente onde estão a verdade e a mentira. Mas, por outro lado, sei igualmente bem que a caridade facilmente nos leva a acreditar em tudo quanto não seja contrário à fé e à moral. Assim como o orgulho nos faz induzir a duvidar até mesmo de histórias bem autênticas sob a justificativa de que não se podem encontrá-las nas Escrituras. Eis aí uma das armadilhas do diabo. Hereges do passado que negaram a tradição, nela caíram, e pessoas excessivamente críticas de hoje em dia também nela caem, mesmo que não o percebam. Pessoas assim recusam-se a acreditar no que não entendem ou no que não lhes seja do gosto, e isto por seu próprio espírito de orgulho e independência. Nota 1. James Springer, 1435 a 1495. Foi um monge dominicano convocado pelo Papa Inocêncio VIII, juntamente com Erich Kramer, para investigar cultos satânicos na Europa.